A Europa está passando por um problema de desabastecimento e uma crise energética. E em face a isso, ela está comprando etanol brasileiro. Isso tem aumentado cada vez mais a procura pelo produto e um aumento também em termos de preço. Isso tem a ver com retaliação quanto às sanções que Putin sofreu por parte da Europa e agora ele fez uma retaliação por parte de gás e então a Europa agora tem tido esse problema de uma crise energética, exatamente por causa disso. Na Europa existe uma mistura de etanol junto à gasolina similar ao que ocorre no Brasil, ainda que em proporção diferente. Isso faz também com que o preço fique mais pressionado ainda e acaba subindo ainda mais. Ao que tudo indica, os europeus estão bastante irritados, principalmente porque as pessoas estão sofrendo a causa e consequência dos seus governantes. Eles não estão a fim de pagar esse pato, pagar esse preço. Protestos estão ocorrendo em toda a Europa, principalmente na França, que é onde o pessoal acaba por requerer mais seus direitos e ter um hábito já de fazer protestos de rua. Ocorrendo quebradeira para todo lado nesse sentido. Inclusive existe um processo de desabastecimento. 30% dos postos da França já estão sofrendo desabastecimento e escassez de combustíveis. Recentemente, mais de 100 mil franceses foram às ruas fazer protesto e o governo, em contrapartida, mandou eles voltarem para casa e chamou de minoria barulhenta. A ministra francesa disse que é inaceitável uma minoria barulhenta, em torno de 100 mil pessoas, ficar fazendo pressão sobre o governo e mandou eles ir para casa e voltar a trabalhar. O que, em suma, não é nada estranho face a qualquer governo, né? Típico de qualquer governante que cria um problema e não quer que você reclame dele. A Europa está pegando gás por transporte marítimo, pagando um custo de transporte ainda mais alto. Além de já estarem pagando mais alto pelo produto em si, ainda eles estão fazendo aquisição via transporte. Para quem antes pagava via gasoduto, o custo deles aumentou substancialmente. Então parece que a agenda ONU 2030 vai por água abaixo, exatamente porque eles colocaram um grande ônus colocando toda a sua matriz, ou boa parte dela, matriz energética, via elétrica, sendo que eles são totalmente dependentes tanto por parte de gás, por parte da Rússia, no qual eles fizeram sanções, também quanto ao acréscimo de veículos nesse sentido, veículos híbridos e veículos elétricos. Os Estados Unidos está vendendo gás natural a um custo 3 vezes maior que o habitual, ou seja, mais uma vez, os Estados Unidos acaba por lucrar na questão de guerra junto aos demais. Isso mostra essa política proibitiva e burocrática e positivada nessa questão ambiental, o como ela é exagerada. E os erros políticos em ter uma grande dependência de um país como a Rússia, no qual eles já não eram tão amistosos junto a eles. Você não pode ficar refém ao seu trabalho, à sua, digamos assim, funcionalidade de trabalho, totalmente dependente de terceiros, e é exatamente esse problema que acontece. Aí a Rússia corta o gás, e aí agora como é que fica a Alemanha, por exemplo, que 30% da sua indústria depende de gás natural para o funcionamento. Uma situação bem complicada, né? Essa agenda ambiental proibitiva, ela fez digamos assim, um grande enfoque na parte de gás, seja gás natural e na parte elétrica, e retirou ou tentou retirar totalmente o carvão e o petróleo. E agora a gente vê o efeito disso na prática. Agora eles tiveram que voltar a queimar carvão para conseguir fazer ou aquecimento em casa, ou conseguir manter a energia elétrica, ou então conseguir manter a indústria em funcionamento. Ou seja, tiveram que voltar atrás para aquele meio mais rudimentar de geração de energia. As famílias já estão tendo problemas em aquecimento e sua resistência. Imagine então quando isso chegar de fato a toda a indústria, o problema e o que vai desencadear isso. Então é uma situação bem complicada. Pense comigo, a Alemanha, 30% da indústria depende de gás. França, Espanha e Itália, numa média de 13% de dependência. Ainda assim, uma dependência muito grande. E a gente vai saber nos próximos episódios o que vai acontecer. Ou seja, a Rússia sozinha, ainda que seja um país em tamanho continental, a Rússia sozinha está batendo em toda a Europa. É uma briga de gigantes, né? Então é uma situação bem complicada. E quem sofre com tudo é o povo, como sempre.